Vermes, criaturas estranhas e até mesmo assustadoras, mas muito interessantes. E esse é o tema do vídeo de hoje, aqui no Vida Sob as Ondas. Primeiro precisamos entender o que são vermes. O que faz um animal ser considerado um verme? Você já se perguntou isso? Eles são animais invertebrados, ou seja, eles não possuem coluna e nem crânio. Que Vida Sob as Ondas é uma série, então isso daqui é uma continuação. Eu inclusive recomendo que você comece do episódio 1, que é dos crustáceos, até esse daqui para vocês entenderem melhor. Eles têm corpos alongados e moles. Não existe nenhum filo específico sobre vermes, nenhuma classificação muito específica. Na verdade, existem 4 filos que eu poderia citar aqui como sendo vermes, filos realmente formados por vermes. Então eu citarei esses 4 filos aqui no meu vídeo e vou citar exemplos de espécies deles, características e coisas do tipo. Uma coisa um pouco parecida com o que eu fiz com as aves, mas ainda não é a mesma coisa, pois as aves já são um filo. Falando sobre uma ordem diferente, assim, sobre filos diferentes. Mas é importante que a gente junte tudo no vídeo só para não ficar enchendo muito a linguiça e tal. Então, resumo: vermes são animais invertebrados de corpos alongados e moles. E eu vou citar 4 filos que eu vou separar aqui e classificar. Vou dar ênfase e vou falar apenas mais detalhadamente sobre os vermes que vivem na água ou que têm contato com a água em algum momento de suas vidas. Obviamente não vai dar para citar todas as espécies existentes, porque são muitas, muitas mesmo. Eu não vou citar aqui insetos em fase larval. Como assim? Eu não vou citar, por exemplo, a larva do mosquito, da dengue, um exemplo, que é um bicho que, quando está no estágio larval, vive na água. Por que não? Porque a larva do mosquito da dengue não é bem uma larva, ela é apenas um inseto, ela faz parte do filo dos artrópodes, constitui os insetos, ou seja, ela não é um verme especificamente, ela é apenas o estágio larval. Uma hora ela vai se desenvolver e vai virar um mosquito. Por exemplo, é a mesma coisa que acontece, por exemplo, com os anfíbios. O girino é conhecido como estágio larval do sapo, mas não significa que o girino seja em si um verme, é só um modo de falar. Porque se assemelha e tal com um verme. Então é só para deixar esclarecido que eu não vou estar citando aqui outros animais em estágio larval. Eu vou estar falando especificamente de vermes. Não se preocupe, a gente tem aqui vídeos falando sobre anfíbios e sobre insetos aquáticos, se você tinha vontade de ver esses animais. Anelídeos. Seu nome vem do latim, que significa pequenos anéis. É um vasto filo, com mais de 17.000 espécies. Esses animais podem ser encontrados tanto em ambientes terrestres quanto aquáticos e são separados em 2 grupos. São animais que apresentam um corpo formado por uma série de anéis, também podem ser chamados de segmentos, e são o filo mais evoluído dos vermes. Têm hábitos cavadores e são animais com alta regeneração. Quanto mais um anelídeo cresce, mais anéis serão acrescentados em seu corpo. Eles têm um trato digestivo completo. Eles têm um sistema circulatório fechado, ou seja, possuem vasos sanguíneos. Os anelídeos aquáticos têm brânquias iguais aos peixes, e é assim que eles respiram. Os anelídeos aquáticos respiram iguais aos peixes. Os anelídeos terrestres respiram pela pele. O sistema nervoso deles são formados por gânglios nervosos, e possuem 2 cordões nervosos que passam pelo corpo, e há vários pares de gânglios por esses cordões. Eles não possuem cérebro. Existem várias espécies de anelídeos que possuem os sexos separados, e existem espécies hermafroditas. Eles podem se reproduzir de maneira sexuada ou de maneira assexuada. A maneira assexuada é feita quando eles separam as partes do corpo e cada parte separada se torna um novo animal. O exemplo mais famoso de anelídeo é a minhoca, mas como é um animal terrestre eu não vou aprofundar ela. Agora vamos para a minha parte favorita, que são citar espécies. Sanguessuga. Sim, as sanguessugas fazem parte do mesmo filo das minhocas, por essa você não esperava. As sanguessugas não possuem cerdas, e elas se alimentam geralmente do sangue de outros animais, ou seja, elas são hematófagas. Embora muitas sanguessugas sejam predadoras carnívoras e não chupam sangue, são animais hermafroditas. Possuem ventosas, que se grudam para a fixação no substrato aquático, ou em suas vítimas. As sanguessugas produzem uma substância anticoagulante, denominada iridina, que faz o sangue não coagular. Existem mais de 500 espécies de sanguessuga.
Elas não se reproduzem assexuadamente, nem são capazes de regenerar partes perdidas. Algumas espécies possuem pênis, e outras não. Elas podem ser encontradas em todo o mundo, geralmente na água doce, mas existem sim espécies marinhas que vivem na água salgada, e outras que vivem na lama. Existem algumas espécies que vivem em cima de árvores e caem sobre suas vítimas. Mas relaxa, isso é somente em árvores que ficam com contato direto na água. Verme marinho gigante. É um verme da classe do gênero Eunice, com um corpo robusto, longo e multissegmentado, ou seja, ele tem muitos anéis. Este verme é um dos maiores vermes do mundo, crescendo até cerca de 3 metros de comprimento, embora a média observada esteja em torno de 1 metro. Possui coloração roxo, marrom para vermelho-marrom. Existem membros desta mesma família de vermes que podem ser encontrados em todo o mundo, em especial em águas quentes. Porém, esse verme aqui em específico, o verme gigante marinho, dessa espécie aqui, só pode ser encontrado na região do Indo-Pacífico, nas águas quentes que tem por lá. Pouco se sabe sobre os hábitos sexuais e de vida deste verme, mas pesquisadores sugerem que a reprodução sexuada ocorre numa fase precoce, talvez até mesmo quando o verme possui cerca de 100 milímetros de comprimento, o que é muito cedo considerando o tamanho que essa espécie pode chegar. Este organismo enterra seu corpo longo no leito oceânico, composto por cascalho, lama ou corais, onde fica a esperar pacientemente que algum estímulo externo atinja um de seus 5 tentáculos. Quando isso ocorre, ele utiliza suas garras como uma arma de ataque, projetando-se com bastante velocidade contra a presa, a qual por vezes é cortada pela metade. Esta espécie pode ser encontrada rondando em meio ao ambiente rico em presas dos recifes de corais, onde sua coloração permite com que ele se misture e se camufle. Seu corpo esguio permite que ele caça em locais apertados, ele habita uma ampla gama de outros habitats e, particularmente, ele gosta de áreas arenosas e com bastante lama, bem como em torno de rochas e esponjas. Foi registrado em profundidade de até 95 metros. Eulagista gigantea. Eu não sei se se pronuncia assim, mas é a forma que eu consegui pronunciar. É um verme polonoide gigante, é uma espécie de poliqueta marinho pertencente à família. Essa espécie é encontrada no fundo do mar no Oceano Antártico. Seu comprimento é de 20 centímetros e uma largura de 10 centímetros. É dorso ventralmente achatada e tem 40 segmentos, ou seja, 40 anéis. A julgar pelo tamanho das mandíbulas, este é um predador, mas sua dieta é desconhecida e muito pouco se sabe sobre sua biologia. Nematóides são um filo de animais cilíndricos alongados e, diferente dos anelídeos, eles não têm segmentos, não possuem anéis. Possuem sistema digestivo completo, possuindo boca e ânus. O sistema nervoso é formado de um anel anterior que circula a faringe e cordões nervosos, ou seja, eles não possuem cérebros. Está deixando bem claro, assim como os anelídeos, eles possuem apenas os gânglios lá, que é chamado de sistema nervoso ganglionar. O sistema locomotor é estruturado em camadas musculares situadas logo abaixo da epiderme. As concentrações desses músculos só permitem movimentos de flexão dorsoventral. Os nematóides são separados em machos e fêmeas, normalmente, mas existem algumas exceções que são hermafroditas. O macho é bem diferente da fêmea, a fêmea por vezes é maior. No entanto, há grupos cuja reprodução ocorre por meio da partenogênese, ou seja, parto virgem. Os nematóides não possuem sangue. São bem-sucedidos e isso pode se ver pela variedade de espécies. Eles se encontram em todos os habitats terrestres, marinhos e de água doce. Chegam a ser mais numerosos que outros animais, tanto em número de espécies como de indivíduos. Algumas espécies são microscópicas, ou seja, não dá para ver olho nu, apenas com microscópio. Enquanto a fêmea, de uma espécie que é parasitória, de nematóide, que normalmente parasita baleias cachalotes, chamada Placentonema gigantíssima, pode atingir 13 metros de comprimento, ou seja, é uma lombriga enorme. Existem 50 espécies de nematóides que são parasitas, tanto de animais e algumas espécies parasitas de plantas. Podem ser herbívoros ou carnívoros. Alguns se alimentam de carniça e outros de sangue, e outros de bactérias ou fungos. Eles não possuem órgãos excretores, não possuem também sistema respiratório. Eles fazem a difusão do oxigênio pela pele e absorvem nutrientes diretamente pelas células.
podem viver em ambientes com oxigênio ou em ambientes sem oxigênio. A reprodução acontece quando o macho coloca sua espícula no poro genital da fêmea e solta os espermatozoides lá dentro para encontrar o óvulo. Os hermafroditas fazem a autofecundação, que é quando se engravidam, pois possuem útero e testículos tudo junto. E também existe a reprodução cruzada, que é quando duas espécies hermafroditas se encontram, ambas acabam saindo grávidas de um único acasalamento. Para vocês entenderem melhor a respeito de animais hermafroditas, eu vou recomendar aqui meu vídeo falando sobre 10 animais hermafroditas. Lá eu explico melhor essa bagunça, o que é reprodução assexuada, autofecundação, reprodução cruzada e coisas do tipo. Que é uma coisa que vai ser bastante presente nesse vídeo porque existem muitos vermes que são hermafroditas. Agora eu vou citar algumas espécies de nematóide. Lombriga. É um nematóide parasita que pode causar a ascaradíase. Os vermes adultos medem entre 15 centímetros a 40 centímetros de comprimento, e eles se desenvolvem no intestino delgado do hospedeiro, no qual macho e fêmea se acasalam. Os ovos têm a princípio cor branca, mas devido ao contato com os pigmentos biliares das fezes, eles acabam adquirindo um tom castanho, às vezes descrito como amarelo escuro ou marrom. É possível encontrar nas fezes humanas ovos inférteis das lombrigas. Isso ocorre quando a fêmea do verme não foi inseminada. Como assim? Bom, vou explicar para vocês mais ou menos o que é isto. Muitos animais que botam ovos, principalmente aves, ainda mesmo quando não tem a presença de um macho, quando eles não acasalam, enfim, as fêmeas ainda podem botar esses ovos, que são ovos inférteis. Eles não vão dar crias, mas elas ainda assim botam os ovos. Então aquela história que tem gente que fala que para ter uma galinha, para você comer os ovos dela, você precisa necessariamente ter um galo, é mentira. Você pode ter somente uma galinha e ela ainda vai botar ovos. Inclusive ovos que vão ser inférteis, não vai ter pintinho. E isso também ocorre com a lombriga. A lombriga também pode colocar esses ovos inférteis quando tem apenas fêmeas na sua barriga. Ou quando ela também está iniciando a ovoposição. Os ovos não são possíveis de se ver a olho nu, só com o microscópio, porque eles são muito pequenos, muito mesmo. Obviamente a lombriga, elas são separadas em macho e fêmea, e a fêmea é um pouco maior que o macho. As infecções das doenças que ela causa são assintomáticas, em mais de 85% dos casos, especialmente se o número dos vermes for muito pequeno. Os sintomas são mais evidentes em função do número dos vermes presentes. No início da doença, os sintomas mais comuns são falta de ar e febre. À medida que o número de vermes aumenta, você pode acabar sentindo sintomas de inchaço abdominal, dor abdominal e diarreia. As crianças são as mais afetadas pelas lombrigas. E neste grupo etário, a infecção pode também dificultar o aumento de peso, provocar desnutrição e problemas de aprendizagem. Bicho geográfico. É um parasita presente no intestino e nas fezes de cães e gatos, que se hospeda na pele dos seres humanos, causando irritação e muita coceira. É um dos parasitas de pele que retiram do organismo humano os recursos necessários para sua sobrevivência, que podem ser transmitidas pela ingestão de água e de alimentos infectados por larvas ou ovos desses parasitas intestinais. No corpo humano, esses ovos eclodem e liberam larvas, que caem na corrente sanguínea e atingem outros tecidos e órgãos. Não são todos os cães e gatos que possuem essa doença, pelo amor de Deus, nem todos eles possuem esse parasita. Isso acontece quando esses animais comem alimentos contaminados. Por isso a importância de dar uma boa alimentação e também sempre lavar as mãos antes de comer ou antes de preparar a refeição, e não deixar o seu animal de estimação ter contato com a rua. A contaminação é muito comum nas praias também, através da água contaminada com fezes de animais e outros dejetos. E também é muito mais comum essa contaminação em crianças. Em geral, o primeiro foco da infecção ocorre nos pés ou nas nádegas, nas pernas, braços, antebraços, mãos, e são outras partes do corpo que também podem abrigar o parasita, que prefere regiões tropicais e subtropicais. As larvas eliminam toxinas que podem causar quadros graves de alergia, tosse e falta de ar. Oshiro, com menos de 15 milímetros machos ou no máximo 20 milímetros as fêmeas. De comprimento e que parasita o intestino dos mamíferos, principalmente primatas, incluindo os seres humanos. É responsável por uma doença chamada oshirose. Devido ao seu tamanho, é muito raro causar apendicite. Os vermes nematóides com menos de 15 milímetros de comprimento e que parasitam o intestino humano é uma das enfermidades parasitárias mais comuns no mundo, sendo frequente mesmo em países desenvolvidos.
atingindo cerca de 11 a 21% da população por ano, sendo mais comuns em crianças pequenas, mas eles ainda assim aparecem em adultos e pessoas de todas as idades. Provavelmente você, eu e várias pessoas aqui já foram contaminadas pelo Oshiro, mas não sabem. Eles causam vários sintomas, o mais comum deles é uma coceira insuportável no cu. Loa-loa, também conhecido como verme ocular africano. Este verme nematóide causa aloesíase, uma infecção que pode afetar os tecidos sob a pele ou a conjuntiva. A transmissão ocorre pela picada da mosca, que se alimenta de lágrimas de animais. A doença é endêmica no centro e oeste da África, mas é muito rara fora do continente, mas já teve casos sim. Uma curiosidade, existem muitos nematóides que parasitam os olhos. Tipo, não é tão comum quanto no intestino, né? Mas existem muitos nematóides que também gostam de parasitar os olhos. E alguns ainda causam quadros muito graves, tipo, quase levando a pessoa à cegueira e coisas do tipo. Filária. É um verme nematóide que é transmitido para o ser humano através da picada de um mosquito infectado com um parasita. Esse mosquito é do gênero Culex. Para vocês que não sabem quem são os mosquitos do gênero Culex, são os pernilongos e as muriçocas. Após a picada, as larvas do parasita migram para os linfonodos, onde se desenvolvem até a fase adulta. Quando há o desenvolvimento de parasitas de ambos os sexos, ocorre a reprodução e a eliminação de microfilárias para a corrente sanguínea, que são os filhinhos. As microfilárias são sugadas pelo mosquito ao picar uma pessoa infectada, reiniciando o ciclo de transmissão. A filariose linfática, também conhecida como elefantíase, é uma doença parasitória que é causada pela filária. E ela causa uma doença parasitária crônica. A doença é mais comum nas regiões de clima quente e úmido, como o norte e nordeste do Brasil, e também alguns países da África e Índia. As medidas de controle da filariose incluem combater o mosquito vetor, utilizar telas nas janelas, nas portas e residências, usar repelentes, tratar os indivíduos infectados. A doença tem tratamento, mas pode deixar sequelas permanentes. Nematomorfos. São parasitas e são bem semelhantes com os nematóides, por isso a semelhança no nome. A maioria das espécies varia em tamanho, de 50 a 100 milímetros. Podem ser descobertos em áreas úmidas, como bebedouros, piscinas, riachos, poças e cisternas. Os vermes adultos são de vida livre, mas as larvas são parasitas de artrópodes, como besouros, baratas, louva-a-Deus, crustáceos e centopeias, enfim. Cerca de 351 espécies são de água doce e são conhecidas. E uma estimativa conservadora sugere que pode haver cerca de 2.000 espécies de água doce em todo o mundo. Às vezes eles acabam parasitando acidentalmente animais vertebrados. Em seu estágio larval, o verme é microscópico, mas até se tornar um grande verme dentro do seu hospedeiro após a ingestão acidental, pois seus ovos são depositados na borda da água, por de rios, onde os grilos frequentemente residem. Após a ingestão, o verme se nutre de seu hospedeiro e preenche toda a cavidade corporal do grilo, porque ele é muito comum, como eu disse, em artrópodes, isso inclui os insetos, até ele crescer. Quando o verme parasita está pronto para sair na água para completar seu ciclo de vida, mostrando seu sucesso reprodutivo, o verme induz um comportamento peculiar no seu hospedeiro, que faz com que o grilo pule na água. Ele mexe com o sistema nervoso do grilo, mexe com o cérebro dele, no caso com o sistema nervoso central, onde o verme parasita pode deslizar para fora e encontrar seu parceiro, enquanto o grilo geralmente morre. Plateuminto. São vermes achatados e que não possuem anéis. Seu nome vem do grego e significa prate, achatado e realmente verme. Podem ter tamanhos variados, desde poucos milímetros até metros de comprimento. E também podem viver em vida livre, como parasita ou na água. A movimentação é feita por músculos ou natação, que é feita com a ajuda de cílios. Eles não têm sistema circulatório, ou seja, não têm sangue, e nem respiratório. Eles fazem a difusão pela superfície do corpo. Eles possuem sistema digestório simples, e algumas espécies têm um sistema digestório incompleto, tendo apenas a boca como única abertura, ou seja, não possuem cu. Eles não possuem cérebro, mas possuem 2 gânglios com cordões nervosos por todo o corpo, assim como todos os vermes que a gente viu aqui. Eles podem se reproduzir assexuadamente ou sexuada. A maior parte das espécies de plateuminto são hermafroditas, mas existem espécies que possuem os sexos separados. Agora vamos citar algumas espécies de plateumintos. Esquistossomo é da classe Trematoda e é causador da doença barriga d'água, uma verminose bastante perigosa e comum em áreas com saneamento precário. Esse verme tem sexo separado.
A fêmea mede cerca de 1,5 centímetros de comprimento e o macho cerca de 1 centímetro. O macho possui um canal onde a fêmea se abriga na época de reprodução, o chamado canal ginecóforo. Na fase parasitária, o esquistossomo vive geralmente nas veias, que ligam o intestino ao fígado das pessoas. A presença desses vermes de uma grande quantidade de ovos pode provocar um rompimento dessas veias. Além disso, ocorre o aumento no volume abdominal, devido ao crescimento desproporcional do fígado e do baço, causado pelo vazamento de plasma, através das veias rompidas. Por isso, a doença é conhecida como barriga d'água. Entre outros sintomas, além do aumento do volume do abdômen, podem ocorrer dores abdominais, cólicas, náuseas, inflamação do fígado e enfraquecimento do organismo. Esses vermes parasitam muito os caramujos. Por isso, locais com grande número de caramujos devem ter muito cuidado com os alimentos e com a água que você está bebendo. E por isso que os caramujos também são considerados pragas. Tênia, conhecida também como solitária, ou bicho do porco. Ela pertence à classe Cestoda, que inclui os vermes parasitas de diversos animais vertebrados, incluindo o homem. Existem duas espécies que parasitam os humanos, a Taenia solium e a Taenia saginata. A Taenia solium e a Taenia saginata são as mais conhecidas por parasitar o intestino delgado do homem. Os seus hospedeiros intermediários são o porco, no caso da Taenia solium, e o boi, no caso da Taenia saginata, de forma quase sempre benigna, causando a doença conhecida como teníase. O ser humano também pode se tornar hospedeiro intermediário, sendo acometido por uma doença mais grave, chamada cisticicose, somente determinada pela Taenia solium. A Taenia saginata não causa essa doença, por isso que a Taenia solium, que é encontrada apenas na carne do porco, é considerada mais perigosa. Elas são hermafroditas e geralmente fazem autofecundação, por isso ela é chamada de solitária, pois ela se reproduz sozinha. A teníase é quando a tênia passa a morar no intestino, se alimentando dos nutrientes do alimento que você come, causando alguns sintomas como perca de peso e dor abdominal. Porém, no caso da Taenia solium, existe a cisticose. É uma infecção do tecido causado pela forma jovem da tênia, da carne do porco. Indivíduos contaminados podem ter poucos ou nenhum sintoma durante anos. Os ovos caem no sistema sanguíneo indo para o cérebro ou para os olhos. O ovo fica envolto em uma bolha de água e que pode criar uma espécie de cisto, que conforme o ovo cresce vai aumentando a pressão no cérebro, que pode causar vários sintomas como convulsões, alterações no sistema nervoso, cegueira e até a morte. Ela pode demorar anos para dar os primeiros sinais, e por isso a carne do porco é tão perigosa e deve ter muita higiene quando for preparar ela, e nem sequer pensar em comer ela crua. Aliás, nenhuma carne se deve comer crua. Planárias. Para identificar uma planária é só verificar a estrutura de um corpo com dorso achatado. No entanto, esses bichinhos não têm distribuição com a cabeça e o restante do seu organismo. Quando a planária é cortada em pedaços, cada parte tem a capacidade de se regenerar em um completamente, formando um novo indivíduo. Elas são hermafroditas, mas fazem a reprodução cruzada. Uma enfia o pênis na outra e ambas saem grávidas. A maioria vive em água salgada, mas existem espécies que são de água doce, ou que podem habitar solos úmidos. Elas possuem olhos que se chamam ocelos, que são olhos primitivos que não formam imagens, apenas conseguem detectar a intensidade da luz. Bom, esse foi o vídeo de hoje a respeito dos vermes, e nós vimos aqui vários filos diferentes de vermes. Nós aprendemos que vermes não possuem cérebro, então sempre quando você chamar alguém de verme, alguma coisa assim, nem sempre pode significar nojento. Você também pode utilizar isso daí para dizer que a pessoa não tem cérebro. Qual é a sua família favorita de vermes aí que você viu? Qual foi que você achou mais interessante? Plateuminto, nematomorfo, nematóide ou anelídeo? Coloque aqui nos comentários qual deles você achou mais interessante. Bom, é isso. Deixa o like nesse vídeo caso vocês tenham gostado. Se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos como este. Compartilhe esse vídeo, coloque aqui nos comentários novos temas para a vida sob as ondas. O que você achou desse vídeo? Qual foi o verme mais interessante que você viu aqui, que você ficou mais surpreso? Bom, é isso e até a próxima.